Nós estamos lendo a anamneses de diferentes integrantes aqui do nosso grupo, mas que fizeram a história do mesmo paciente, da mesma paciente. A equipe principal. Você pode só repetir? Paciente, 37 anos, sexo feminino, etnia branca, casada, desempregada, nasceu em João Pessoa e reside em João Pessoa. Você falou que ela está desempregada? Porque está Goulart. Goulart, certo. A queixa principal, eu botei alterações no exame de sangue e quadro de cansaço persistente. Qual foi a sua? Fraqueza e palpitações há 4 dias. Então, é diferente, né? Deixa eu anotar aqui, porque eu anotando, eu me localizo. Alteração... No exame de sangue e quadro de cansaço persistente. Cansaço persistente. A senhora tem uma folha branca aí? Tenho. E você disse que é fraqueza? E palpitações há 4 dias. Fraqueza e palpitações há 4 dias. História da doença. Não, o que é que você acha, o Arthur, do que o Hugo colocou? Alteração do exame de sangue e cansaço persistente. Em contraposição ao que você colocou, fraqueza e palpitações há 4 dias. O que é que você diz a respeito dessa diferença na queixa principal? Ela, de fato, estava com grandes alterações nos exames laboratoriais dela. Sendo que eu não acho que a causa da internação dela foi ela ter alterações, mas sim que ela estava sentindo. Então, eu achei, talvez seja mais prudente da minha parte colocar o que ela está sentindo e não o que estava escrito no exame. Por isso que, ao invés de colocar exames laboratoriais alterados, eu coloquei que ela estava sentindo fraqueza e palpitações há 4 dias. E eu interpretei que ela estava... E você, o que você achou da queixa principal? Não, foi o seguinte. Quando ela foi para falar para a gente, né, porque ela estava internada, o motivo que ela trouxe para a gente foi que ela foi para o hospital para fazer para mostrar exames para a médica, e a partir dessas taxas alteradas que ela foi internada. Aí na minha cabeça eu pensei, não, isso é a queixa principal, e ela estava dizendo que foi para o médico porque ela estava com cansaço persistente. Às vezes a gente fica em dúvida. Será que essa é a queixa principal? E aí, quando há uma certa confusão em relação a isso, então você pergunta, o que é que motivou a sua vinda aqui para este hospital? Porque, como último motivo, o principal motivo, você foi internada aqui. Sim. Você perguntou? A gente perguntou, assim, o porquê ela tinha ido levar esses exames. Sim. Aí ela tinha dito que era muito por esse cansaço e pelas palpitações também. Sim. De preferência, a gente procura colocar a queixa principal. Sim. Porque fica muito mais lógica a ordenação da anamnese quando você tem uma queixa principal. E, geralmente, há uma queixa que motiva a internação. Ainda que o paciente tenha várias queixas associadas, mas aquela que define mesmo a busca do serviço de saúde, e no caso aqui, a vinda para o HU, encaminhamento que seja, mas que ela veio ao HU por uma queixa mais importante, aquela mais proeminente. Como, por exemplo, às vezes o paciente tem uma leve dispneia, tem uma dor torácica discreta, e aí ele tem uma hemoptise. Então, o que o faz procurar o médico, geralmente é o sangramento, que ele não tinha antes, e o sangramento é assustador, geralmente. Então, a queixa principal é a hemoptise. E quando há, por exemplo, que acontece muitas vezes aqui no HU, o paciente é encaminhado porque foi detectada uma anormalidade em um exame laboratorial. Como aconteceu com a paciente já aqui, que a gente já falou sobre era leucopenia, não foi? Não sei se foi nessa ou foi em outra turma. Às vezes, a detecção de uma anormalidade faz essa paciente ser encaminhada de outro serviço. Aí a gente pergunta, por que razão você foi internada? Foi o médico lá do posto de saúde que me encaminhou, porque o meu exame estava alterado. Aí você ainda busca ver se há uma queixa mais importante. Mas o que é que está levando mais ao seu adoecimento? O que foi que levou você a procurar, o senhor, a senhora, a procurar o posto de saúde antes de vir para cá? Aí ela vai dizer a queixa em termos de sinais ou sintomas. Então, de preferência, uma queixa, por quê? Porque é em torno dessa queixa principal que você vai desenvolver a HDA. Todas aquelas características que você vai buscar definir em relação à queixa principal, em relação a uma queixa. Então, a queixa principal é, digamos, o eixo, né, em torno do qual vai girar o desenrolar de toda a HDA. Então, aqui, vamos ver no caso de Hugo, não, no caso de Arthur, que eu misturei aqui. Arthur, fraqueza e palpitações há 4 dias. No caso de Arthur, de Hugo, cansaço persistente. Então, no caso de cansaço, não precisa colocar o persistente, porque toda a caracterização, a análise dos sintomas principal ocorre na narrativa que vai ficar na HDA. Então, a queixa principal, ela deve ser, assim, telegráfica, breve. Isso há tanto tempo. No caso aqui, poderia ser fraqueza ou cansaço há tanto tempo. Aí vamos ver se fraqueza é cansaço. Às vezes o paciente chega dizendo que está sentindo cansaço e não é falta de ar, não é dispneia, e sim fadiga geral. Então, a gente tem que... Mas esse cansaço é porque a senhora está se sentindo muito sem disposição, sem forças para trabalhar, está sentindo uma fraqueza geral,
ou é falta de ar. É para você distinguir, porque os pacientes às vezes vêm falando de cansaço e não é desconforto respiratório, não é falta de ar, é fadiga geral. Então, são duas queixas que são muitas vezes usadas com o mesmo termo, cansaço. Sendo que cansaço, às vezes, a gente vai interpretar como desconforto respiratório. Anatomia. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu vi que na questão principal a gente tem que botar como o paciente refere. Sim. Haveria algum problema de falar em termos médicos já nessa área? Não. Porque... De preferência, colocar as palavras usadas pelo paciente. Já é, digamos... Mas há algum prejuízo nesse sentido? Não, já está definido convencionalmente que a queixa principal deve ser escrita com as palavras do paciente. Por quê? Porque, até por essa razão, de que muitas vezes a pessoa traz uma queixa com um termo que não é, tecnicamente, aquele que corresponde Porque, por exemplo, ao quadro. Eu imagino que para o paciente, que nem deles, falar que tem palpitações, ele ia ter todo um processo para tentar falar o que seja aquilo, mas não ia conseguir falar com as forças, são palpitações. Sim. Mas ia ser uma história grande, assim, Sim. às vezes para resumir, porque tem que ser uma coisa mais ligeira. A gente pode colocar assim como uma exceção, não como regra? Mas tudo tem exceção, né? A gente precisa ter flexibilidade. Então, quando falamos em palpitação, e não é uma palavra que é do senso comum, né? Muita gente não sabe. Às vezes diz tremedeira, batedeira no peito, pode ser. Coração acelerado. A gente vê as mais variadas terminologias em relação à palpitação. Mas muitos pacientes não conhecem esse termo. Aí, se ele diz batedeira no peito, você coloca batedeira no peito. Então, corrige assim, se ele disser de outra forma, devido a regionalismos, né, a forma de falar de determinadas regiões. Então, você só corrige gramaticalmente, mas você coloca o que ele diz, de preferência. Então, uma razão é essa, porque, às vezes, ele diz cansaço, não é cansaço, é fadiga geral, fadiga. Que muitas vezes são vistas com o paciente os dois como cansaço. E outra razão é porque a palavra que o paciente traz, às vezes, é muito ilustrativa, sabe, do que ele pensa sobre a doença. Às vezes é um termo que é típico, né, do seu meio, você não sabe, até você nem conhece. Às vezes ele traz palavras que a gente não conhece. Então é preciso perguntar e pedir para que ele ou ela descreva essa palavra. Mas como é? Aí você entende. Então tem palavras que é preciso dissecar, né, o sentido, o significado da palavra. Então, de preferência, a palavra usar as mesmas palavras que o paciente usou. De preferência, uma queixa, que é a principal. Às vezes tem duas que são importantes, mas o que foi que levou a pessoa a procurar o serviço de saúde? Eu sou uma dúvida sobre isso. Inclusive, foi até o caso da minha primeira anamnese. Que eu só fui corrigir quando eu fiz a segunda entrevista com o paciente. Porque eu perguntei, o que é que te levou a procurar o serviço? Aí ele disse assim, exames de rotina. Sim, não é isso, então foi nessa turma. E fez exames de sangue. E aí ele disse assim, e nesse exame eu descobri a plaquetopenia, que foi o motivo da internação. E ele usou o termo plaquetopenia, porque ele tinha pesquisado na internet. Por isso que, assim, não devemos ser rígidos a ponto de dizer, não, mas a configuração da HDA determina que a queixa principal com as palavras do paciente. Mas o paciente pode passar a conhecer o termo. E ele pode também ter uma literácia em saúde que faz com que ele conheça termos técnicos. Então, você coloca com as palavras dele. Agora, tem que ver assim, esse paciente, qual é o nível que ele tem de conhecimento, de informação? Com as palavras dele. Só que ele tem a capacidade cognitiva, já teve vivências, né, com as pessoas falando sobre aquele termo que ele passou a usar. Por exemplo, vocês veem que durante a pandemia de Covid, teve palavras que passaram a ser domínio público, que ninguém conhecia antes, né? Então, isso a mesma coisa acontece com os pacientes, né, fora de um quadro assim, de emergência sanitária. As pessoas conhecem as palavras a partir do momento que elas veem e que vê que interessa a elas por serem, descreverem o seu problema. Então, você coloca plaquetopenia há tanto tempo. Então, foi quando ele fez o exame e deu plaquetopenia. Aí você vai discriminar, especificar e detalhar bem isso na HDA. Então, aqui, provavelmente, eu não sei se eu estou supondo que a queixa principal que coincidiu entre os dois registros é cansaço e fraqueza. Agora, pela HDA, nós vamos ver se é cansaço dispneia ou se é cansaço fadiga. Tá? Então, se ele disse cansaço, ela disse cansaço, anota cansaço. Para Arthur, ela disse fraqueza. Para Hugo, ela disse cansaço. Não é isso? Sim. Então, tira o persistente, tira a alteração do exame de sangue e a queixa principal, para você, ela disse cansaço. Então, vamos ver agora, na HDA, o que é que fica mais, digamos, evidente como queixa real da paciente. Tá? Então, agora, Hugo, por favor. Arthur. HDA. Paciente que queixa-se de fraqueza persistente há alguns meses e se intensificou há 4 dias. Apresenta diabetes mellitus tipo 1 e hipotireoidismo. Queixa-se de dor no peito, descrita como sensação de alguém batendo, avaliada em 6/7 de 10, que não se irradia para outras partes do corpo. Queixa-se também de dor abdominal no quadrante inferior direito, descrita como enfaixada. Apresenta dispneia aos pequenos médios esforços, sensação de desmaio e astenia generalizada. Observa-se melhora do cansaço ao deitar-se. Desde outubro de 2024, apresentou perda de peso de mais de 20 quilos, calafrios ocasionais, sudorese intensa, mesmo no frio, perda de massa muscular
queda de cabelo e, nos últimos 4 dias, surgimento de petequias e manchas na região palmar e nos membros inferiores. Exames recentes revelam microalbuminemia, elevação do nível sérico de potássio e sódio, redução do número de hemácias e de hemoglobina, redução do volume corpuscular médio e elevada proteinuria. Ela referiu esses exames ou você buscou no prontuário? Ela estava com o celular. Ela estava e mostrou. Tá bem, tá certo. Bem, então, sim. Uma dúvida em relação a essa discussão de aqui. Se ele tivesse acesso aos exames que ela fez anteriormente, só depois de ter feito a anamnese, no caso, quando ele fosse olhar o prontuário, ele ainda assim colocava na história da doença atual? Quando a paciente, ela diz, eu fiz exames e os exames estão aqui comigo, e está até uma sacolinha numa bolsa ali, na mesinha de cabeceira, né? Então, ela pega, tira, ou então no celular, hoje a gente vê tudo, né, digital, então, olha aqui os exames. Aí você anota, ela está mostrando os exames que ela fez e que recebeu. Então, você anota aí. Então, se ela não mostrar, você não coloca na HDA. Você pode colocar, terminou toda a anamnese, exame físico, até onde for devido, né, registrar o exame físico. Aí você, quando termina, você coloca hipótese diagnósticas, e no final, aí você coloca exames complementares obtidos no prontuário da paciente. Aí coloca, mas não tem a ver, não foi relatado por ela esses exames. Não é esse caso. Ela mostrou os exames. Sendo que você vai buscar esses exames no prontuário, aí você vai registrar isso depois de terminar a observação clínica. Aí você anota. Porque tem uma parte da anamnese que é para exames anteriores. Sim. Aí eu colocaria nessa parte. Não. Foi ela que mostrou a você? Eu perguntei porque foi o caso do meu paciente também, que a senhora tem dito que eu incluí os exames, Sim. só que eu não coloquei na história porque eu só coletei os resultados depois, então, pela análise do prontuário. Aí eu depois. botei no final, eu botei assim, no prontuário do paciente, consta isso. Aí a pergunta é, como eu faria corretamente? Como é que então, você faça? A anamnese, ela é a descrição subjetiva do padecimento do paciente. Então, se ali está só o que o paciente relata, então a gente deve colocar após a anamnese, quando termina o exame físico, todo o registro da anamnese e exame físico é que você coloca. O paciente, observei no prontuário da paciente esses resultados de exame. Não faz parte do registro da anamnese se não foi a paciente que contou, entendeu? Mas a gente precisa colocar o que? Não precisa, mas, digamos, faz parte tanto da nossa curiosidade, né, de saber e de na busca, né, sempre que a gente tem um paciente lá na enfermaria, no final, quando dá tempo, a gente vai lá pegar o prontuário e verificar o que tem escrito, né, e o que é que já foi elucidado ali, que exames foram feitos. Então, acho que é a curiosidade que vocês têm também, né. Então, é interessante que vai ser. Agora, como eu disse na nossa reunião anterior, não lê a anamnese do prontuário antes de colher diretamente com o paciente as suas informações. Por quê? Você vai ser induzido a registrar o que você viu na anamnese e não vai contribuir para o seu desenvolvimento ali do aprendizado, né, de realizar uma anamnese. Então, é melhor que seja depois. Você vai consultar o prontuário depois. Certo? Bem. Agora, história da doença atual. Chega ao hospital na sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, para fazer e apresentar exames ao médico. Nos exames de sangue foi verificada hipercalemia, bem como alto nível de potássio. O paciente já havia feito outro exame de sangue em novembro de 2024, apresentando queda no número de plaquetas e de hemácias. Esses dois exames, associados a outros fatores como quebra de um dente, paciente possui diabetes tipo 1 e hipotireoidismo e cansaço constante a pequenos esforços, fizeram com que a médica internasse a paciente. A queixa principal do cansaço se mantém constante desde novembro de 2024, se caracterizando por piorar quando a paciente fala muito ou faz algum esforço leve. Relata tomar rotineiramente Puran e insulina. Atualmente, no hospital, além desse medicamento, está tomando outros. A internação associada ao cansaço prejudica a rotina de dona de casa, mas esta se mostra muito positiva. A paciente. Sim. Por que você achou que ela se mostra positiva? Veja que essa foi impressão sua. Sim. Não, é porque ela estava falando dos problemas dela, professora, e ela brincou assim, falando, não, apesar disso tudo, sou eu que sou mais animada da casa. Sim, assim, sim. Aí eu anotei isso. Então, assim, às vezes a gente coloca na anamnese impressões que são nossas. Sim. Então, a gente precisa colocar o que ela disse, o que ela falou, né? Então, ela se diz animada e que diz que é a mais animada da casa. Pode colocar isso entre aspas, né? Porque é uma expressão da própria paciente que foi colocada de maneira bastante similar ao que ela disse, né? Sim. Então, o que é que nós temos de semelhanças e diferenças e dessemelhanças entre essas duas HDAs? Eu fiquei com a dúvida que ela atendeu que ela estava tomando por ela, né? E eu, inclusive, colocou na HDA. Sendo que eu não coloquei. O certo é eu ter colocado também na HDA? Sim, no sentido de que ela já falou em Puran ou você perguntou? Não, ela tinha falado isso. Ela falou que tomava Puran e insulina, aí os outros ela não falou. A gente perguntou depois. Sim. Se ela referir que esse quadro, que ela tem há alguns meses, né? Sim. Que piorou há 4 dias. Se esse quadro faz parte de uma outra doença crônica que ela já sabia existir e para a qual ela fazia uso de Puran ou insulina. Sim. Então, acho que foi na anamnese de Arthur que você começou dizendo. Você pode repetir?
Assim, No início. isso significa que ele tem 10 meses, isso intensificou a 4 dias. Sim. Apresenta diabetes mellitus tipo 1 e hipotireoidismo. Pronto, então. Veja, às vezes interessante e é desejável que a gente registre isso na HDA no início. Por quê? Porque muitas vezes a história da doença atual representa uma crise de uma doença crônica. Representa uma crise de uma doença que evolui assim de forma recorrente. Tem períodos de melhora, períodos até assintomáticos, e depois a paciente novamente volta a manifestar sintomas e sinais. Então, é importante que você colocou fraqueza a 4 dias, né? Qual foi a duração da sua queixa? Você não colocou, né? Aqui. Eu coloquei que ela está cansada, né? Desde novembro. Novembro, aqui? Eu coloquei aqui embaixo. Não, mas aqui, na HDA, é preciso que haja sempre a duração. Então, é queixa principal e duração. No caso, na queixa ou na HDA? Aqui. Sempre. Queixa principal não é só queixa principal, é queixa principal e duração. Então, qual é a duração? A duração é a partir do momento que o sintoma se exacerbou, se intensificou, né? Por quê? Porque, como eu disse, quando há uma doença crônica que evolui com períodos de piora e de melhora, ou às vezes até de remissão completa e depois os sintomas voltam. Nesse caso, é importante que no início da HDA você já diga, a paciente relata que tem diagnóstico, no caso, diabetes mellitus tipo 1, é importante colocar o tipo 1 e hipertiroidismo. Então, isso aí, sim, claro, o hipotiroidismo. Então, veja... Mas isso vai relacionado com a queixa dela, né, no caso? Porque, então... Que quando não fosse uma coisa que, assim, em teoria não estivesse vinculada, não que a gente soubesse, mas que a própria paciente não relata isso como relacionado, e botaria lá no final, no aspecto patológico Quando tem relação com o quadro atual, aí, claro, como você disse, às vezes vocês não sabem que se tem ou não relação com o quadro atual. Mas no decorrer da HDA, é por isso que a HDA, geralmente, eu digo como eu aprendi e como as pessoas, de forma geral, aprendem a HDA, que você escreve, muitas vezes, a identificação, a queixa principal, já à medida que o paciente fala, né, ele terminando de falar, você pode anotar. Mas a HDA é uma parte da anamnese que é difícil ser colhida e ser anotada simultaneamente ao relato do paciente. Você precisa ouvir. Você pode até fazer breves anotações assim à parte, num rascunho, e vai anotando duração, o que apareceu primeiro, o que veio depois. Mas, assim, você escreve a HDA quando você colhe esse quadro atual, a descrição, a narrativa da paciente do quadro atual. Já interrogatório sistemático, você pode até, por exemplo, sintomas gerais, e você pode perguntar aqueles sintomas gerais. É um interrogatório que é estruturado porque você já faz as perguntas e espera a resposta, se o paciente tem ou se não tem. Aí você já pode ir escrevendo, desde que mantenha o contato visual com o paciente, para não ficar só olhando para o papel e escrevendo. Você tem que manter o contato visual e demonstrar que você está mantendo aquela escutativa e está prestando atenção ao que ele fala. Tá? Então, a HDA, dificilmente, ela vai ser escrita para que fique clara, para que fique mais objetiva, inteligível, a bateria. Ou então você deixa espaço e anota quando terminar. Se bem que agora vocês têm tempo, nesse momento na semiologia, vocês têm tempo de... eu anotei tudo aqui, depois eu vou fazer mais direitinho e escrever, né? Porque a forma como vocês escrevem assim parece bem organizado. Então, eu não acho que você vai... Antes, acho que mesmo antes, faz uns 4 anos, até 4 anos atrás, a gente tinha uma prova em que você recebia o número de um leito de um paciente, e você ia lá e tinha 3 horas para realizar a anamnese. Era assim. Então, nesse caso, você precisava organizar na hora para poder entregar no final, como se fosse a prova. Era assim. Foi assim durante anos. Mudou recentemente, né? Depois que passamos a ter um novo coordenador, um professor novo, e chega já com muitas ideias, né, para modificar, mas acho que foi, sei lá, desde eu entrei aqui na universidade em 1994, eu acho que até 2019, 2020, até a pandemia, foi assim. Aí, a partir daí, houve mudanças, né? Então, nesse caso, vocês se preocupariam, né? Eu vou ter que redigir e entregar. Mas muitas vezes eu acho que você escolhe a anamnese em um horário extra-aula, em que vocês estejam livres, né, entre uma disciplina e outra, e vão para casa e você escreve, não é assim? Porque, como eu disse, porque assim, a gente recebia as anamneses como era antigamente, e assim, aí havia realmente uma certa desordem, né? Porque era para entregar no final do horário. Né? Realmente era estressante. Tem um lado bom, não é? Porque aí diminuiu a carga de estresse que havia nesses dias, né? Então, se é assim, você também vai registrar depois. Então, quando você colhe toda a anamnese e também coleta as outras informações dos outros tópicos da anamnese, você vai saber se esses medicamentos eles são usados para a doença atual. Por quê? Porque o paciente pode ter uma doença crônica, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva ou qualquer outra doença crônica, mas ele tem uma outra
doença, que é uma comorbidade, assim. E o motivo da internação é essa outra doença. Mesmo assim, é importante você dizer assim, no início, o paciente tem diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca há tanto tempo, com diagnóstico feito há tanto tempo, e há uma semana passou a apresentar febre e dor lombar, por exemplo. É importante saber que esse paciente que tem febre e dor lombar, ele é diabético. E ele já tem essas outras doenças crônicas que muitas vezes afetam o curso da intercorrência infecciosa. O paciente com diabetes, ele tem uma predisposição maior a infecções. Então, só para terminar esse pensamento de que, mesmo que não seja uma agudização da própria doença, que eu digo da doença propriamente dita, por exemplo, essa paciente aqui, ela tem diabetes e tem hipotiroidismo. Então, ela chegou com este quadro de astenia, que aí eu ainda não esclareci, vou ver com o resto da anamnese, se é astenia ou dispneia. Ainda não, eu achei que era mais fadiga do que dispneia. Então, essa é a queixa dela. Se for uma fadiga geral, então, ela pode estar relacionada a essas duas doenças. Sim. Tá? Então, por isso. E, por outro lado, se for uma agudização de uma doença crônica, por exemplo, é o quadro de insuficiência cardíaca que o paciente já tem há anos. Então, nesse caso, esse paciente, ele agora tem uma agudização daquela doença, e ao ter uma agudização, ele começou, por exemplo, ele estava sem dispneia, tinha dispneia apenas aos grandes e médios esforços. Aí, de uma semana para cá, ele tem dispneia aos pequenos esforços. Então, como é que você vai colocar a dispneia dele na queixa principal? Como é que você vai escrever? Se eu chegar e disser cansaço, então vamos usar cansaço, ele falou cansaço. Cansaço há uma semana. Mas não é há uma semana que ele tem essa queixa de cansaço. Ele tem há anos, né? Ou então há meses. Então, ele tem há meses. Aí agora ele sofreu uma descompensação clínica. Aí começou com a dispneia aos pequenos esforços. Ele descompensou clinicamente. Ao descompensar clinicamente, ele apresentou a crise. Então, a queixa principal, veja que o nome é HDA. E a queixa principal se refere a HDA. A queixa principal é a diretriz para HDA. Então, você vai colocar: o paciente tem diagnóstico de insuficiência cardíaca há 3 anos e, há uma semana, passou a apresentar dispneia aos pequenos esforços. Aí vai desenvolver toda a história, mas você diz que o paciente tem insuficiência cardíaca. Então, por isso que é importante, se o paciente tiver uma doença dessas crônicas, que são altamente prevalentes e que são importantes no ponto de vista de desencadear crises, ou então de levar a intercorrências que sejam infecciosas ou de outra natureza, é importante você começar a HDA dizendo que tudo isso é no contexto de uma doença crônica. E é importante já começar na anamnese, a HDA, sim, certo? Mas você não precisa colocar na queixa principal. É só quando começa a história da doença atual. Entendeu? Eu acho que acho que ficou clara essa questão. Uhum. Então, porque, assim, isso em termos do diagnóstico, você já começa a HDA escrevendo o diagnóstico da doença crônica. E os medicamentos, é como eu disse, você vai fazer essa anamnese e você vai escrever HDA depois, né? Vai registrar HDA depois. E quando você registra depois, você já fez todo o processo de entrevista clínica e você já vai saber se esse medicamento, Puran e insulina, se são importantes ali no contexto daquela narrativa da história da doença atual. Pode ser um pouco mais difícil agora, mas certamente com a continuação da graduação, vocês chegarem no internato, isso já fica muito mais fácil de vocês deduzirem, né? Porque todo o conhecimento vocês já vão desenvolvendo ao longo das disciplinas daqui até o P9. Então, vocês já vão ter mais condições de fazer. O diagnóstico de hipertensão, ou diagnóstico de diabetes, ou ser um pré-diabético. Sim. Aí eu não posso colocar paciente diabético. Não, veja, o contexto é importante sempre, vocês sabem, né? O contexto é importante. Quando a gente está diante de um paciente que está na atenção terciária, internado aí no hospital universitário, esse é um paciente que tem um problema de maior complexidade do que o paciente que está na atenção básica. Esse paciente da atenção básica, geralmente, ele tem quadros mais difusos, pouco definidos e parece confuso. Por isso que eu ainda não entendo por que chama atenção básica, porque é o primeiro nível de atenção à saúde, né? Mas não é nada básico. Não é nada básico. Tentando trocar a primária, né? E aí o paciente chega com uma história e parece tudo muito nebuloso mesmo. Ele traz a queixa, você vai fazer toda aquela análise, conversar, vai ter aquele diálogo com o paciente, ele vai falando. E, às vezes, o problema dele só fica mesmo patente, do ponto de vista em termos de diagnóstico, depois de 3 vezes que você vê o paciente. Por isso é importante aquela longitudinalidade do cuidado na atenção primária. E aí, muitas vezes você nem chega ao diagnóstico. Você rotula até como um problema. E não chega, porque muitas vezes é autolimitado, e aquilo vai e tanto se elucida espontaneamente, como ele até regride. Porque, às vezes, esses sintomas eles são altamente indiferenciados, né, na atenção primária. E, por outro lado, são problemas que são mais simples no sentido de
gravidade da doença são mais simples, né? São mais simples. Não que a questão do entorno, da vida do paciente, da sua família, da sua comunidade sejam simples, porque há problemas, né, sociais imensos, né, que você vê lá na atenção primária. E esses problemas imensos, eles são de natureza social, sociocultural e psicológica, e espiritual e várias outras dimensões. Mas, do ponto de vista clínico, geralmente são mais simples, não são tão complexos como esses pacientes que a gente tem visto desde o início aqui das nossas aulas práticas. Vocês vejam quantos problemas, paciente que a gente viu ontem, né, que ia ter alta hoje, aquela paciente, imagine quão complexo é o quadro dela, né? O outro paciente que a gente viu, os dois pacientes que nós vimos na aula anterior no HU também, né? Aquele paciente que estava em um estado assim, privado de liberdade, né, naquela situação, veja a complexidade do quadro clínico dele, ele ainda está lá porque ainda não se chegou a uma elucidação, a uma conclusão diagnóstica definitiva, não se chegou. Sabe-se que ele tem lúpus e sabe-se que ele tem uma anemia hemolítica e que tem um quadro de hepatopatia. Mas é preciso interligar todos esses pontos para se chegar. Será que há uma doença só causando tudo isso? Eu não sei se eu já falei para vocês, que a gente, quando raciocina em termos de um paciente jovem e que tem vários problemas, a gente geralmente procura atribuir esses vários problemas a uma causa só, diferentemente do paciente idoso, que a gente geralmente tem vários problemas, mas são vários problemas devido a várias doenças. Então, isso é um princípio fundamental do raciocínio clínico. Esse é um paciente jovem, claro, ele tem todo um cenário, né, de vida complicados, né, envolvidos várias profundidades, né, de gravidade, mas é preciso buscar uma causa só, levando a anemia hemolítica, a hepatopatia e ao outro quadro que depois se esclareceu e se chegou à conclusão que era lúpus. Então, será que é o lúpus causando tudo isso? É provável, porque é isso que acontece geralmente nos pacientes jovens. E eu nem sei se ele tem ainda outros problemas, né? Pode ser até que tenha também outros problemas. Mas, pelo menos, olha, o fígado, o sistema, o sangue, né? O sistema hematológico, o fígado e as articulações, né? Ele não tem um quadro articular também, e as articulações. Quer dizer, a gente precisa pensar que uma causa está levando a todos esses acometimentos. Certo? Então, professora, eu tenho uma dúvida com relação à ADA, porque nela a gente já tem que começar a escrever utilizando os termos médicos, né? Mas quando a gente não consegue passar o que o paciente fala para esses termos médicos, por exemplo, na USF, teve uma paciente que ela chegou, ela estava com a dor no flanco esquerdo, e ela, quando a gente viu a característica dessa dor, ela dizia que era uma dor aborrecida. Aí a gente tentou de todas as formas tentar entender o que era essa dor aborrecida, mas ela não existe esse descritor para a dor. Existe. É muito interessante a dor. Porque, olha, os descritores para a dor, tanto que tem questionários padronizados e estruturados para avaliação da dor, que considera isso. Os descritores. E tem um conjunto de descritores que se refere a uma determinada dimensão. Então, para você escrever, você escreve da forma como ela disse, aborrecida. Eu não sabia que era. Coloca entre aspas, porque aborrecida não é um termo tão usado, assim como dor cansada, né? Dor em peso, dor em formigamento. Como seria essa dor? Aborrecida, aí é que está. Dor aborrecida, só ela pode dizer. É tanto que a dor, só ela pode dizer. É uma queimação? Não. É um formigamento? Não. É engapeto? Não. É cólica? Não. Mas você poderia falar melhor com essa dor? Não, é aborrecida. Veja, você sabe que tudo depende também da linguagem. Tudo está na linguagem, né? É você que, seu pai é filósofo, né? Pergunta a ela a importância da linguagem em todas as áreas do conhecimento. A linguagem é fundamental. E aqui, em semiologia, é muito importante. Ela já falou uma vez, minha mãe, uma das pesquisas dela, né? Falando sobre como a linguagem que a gente usa define a nossa visão de mundo. Porque se a gente não tem palavra para descrever as coisas não existem. Então, veja só, o que você disse, já vou entregar aqui nessa discussão. Desculpa, falar ao chat GPT. Ele disse que uma dor aborrecida geralmente se refere a uma dor persistente, incômoda e de intensidade moderada, mas que não é aguda ou lancinante. Lancinante é o quê, professor? Lancinante é uma dor muito intensa, não é lancinante, certo? É aquele tipo de dor que não chega a ser insuportável, mas que está sempre presente por causa do desconforto constante, então deve ser difícil de ignorar. Muitas vezes pode estar associada a condições crônicas como artrite e tensão muscular, como vocês suspeitaram dela, né? Mas você não quer dizer isso? Porque ela chegou na USF pedindo uma tomografia de base. Ela queria fazer alguma coisa, ela só queria algum exame, era uma outra sonografia. Ela queria fazer. Oi, ainda, eu estava olhando aqui para a turma e não vi que você já abriu a câmera. Olá. Ela disse que queria fazer uma outra sonografia porque ela estava com medo de ter algum problema do baço, poderia ser um câncer, mas na verdade. Olha só, câncer, ela pensou logo em câncer. Na verdade, eu acho que. Aí depois, quando a gente continuou perguntando, ela disse que estava conversando de dizer o motivo dessa dor, mas ela acabou contando, ela disse que foi uma queda. Aí ela disse que caiu, machucou e ficou com essa dor já fazia algum tempo.
Eu não sei se ela comentou com alguém e pela localização alguém falou que era a região do baço e ela começou a colocar coisa na cabeça dela. Que não tinha. Aí ela só queria saber desse exame, ela não queria muito falar o que ela estava sentindo, ela só queria mesmo fazer. Pois é. Então, essa dor aborrecida depende das vivências que ela teve antes, com pessoas que adoeceram, que a doença se manifestou pelo sintoma dor, e ela já viu outras pessoas se referindo a essa dor, que é uma dor aborrecida, quer dizer, que é como se fosse uma dor cansada, uma dor. E como vocês descreveriam a dor? Uma dor enfadonha, uma dor chata, uma dor. Não é lancinante, porque tem um descritor de dor que é lancinante, certo? É uma dor extremamente. Por exemplo, uma dor que é descrita como lancinante é a dor do aneurisma dissecante da aorta. Tá? Que a do infarto é uma dor em peso, constrictiva, né? É uma dor como se fosse rasgando por dentro. Eu já ouvi também essa descrição. Então, esses descritores de dor são os mais diversos possíveis. E a gente escreve o que o paciente diz. Dor aborrecida é dor aborrecida. Né? Aí cabe a você, no caso, você não, mas o médico que está atendendo, explicar o que é essa dor. Ela trouxe a palavra aborrecida. E para ela faz todo sentido. E é como o Vinícius comentou. Depende muito do nosso imaginário, depende nossa linguagem, do nosso vocabulário. E nosso imaginário vai se desenvolvendo à medida que a gente passa a ter vivências, passa a ter leituras, passa a estudar, passa a sofrer, né? Falando aqui em poeta e em filósofo, sofrer. Tudo isso faz parte das nossas vivências. E faz com que o nosso vocabulário vá se desenvolvendo e a gente vai descrever o que a gente já vivenciou e vai descrever o que a gente já conhece e pode denominar. Então, as vivências dela em relação a essa dor, que é uma dor chata, é uma dor aborrecida. E você escreve aborrecida. Pode até colocar entre aspas, mas foi a forma que ela conseguiu expressar para tentar manifestar a qualidade, o caráter dessa dor. Né? Então, é importante colocar assim. E voltando àquela questão da atenção primária, muitas vezes você não faz o diagnóstico, nem você precisa se preocupar em fazer o diagnóstico, principalmente em um primeiro momento. Você coloca aquilo em termos de lista de problemas. E aí vai, aos poucos, com o acompanhamento do paciente, é que você vai eliminando um problema, eliminando outros mais persistentes. Aquela questão da demora permitida, você já ouviu falar? Você vai esperando e observando, não tem bandeiras de alarme, vai observando, e aos poucos a doença vai se definir, né? Então, e é diferente da atenção terciária, o paciente chega aí já com um quadro bem definido já. Muito tempo decorreu desde que ele começou a sentir o problema, e o problema ele foi se cronificando e ele foi se tornando mais definido, menos difuso. Se bem que, assim, há desafios diagnósticos, né, bem importantes. E quando o paciente chega aí no HU, é porque já passou por outros médicos, passou pela atenção primária, passou pela atenção secundária, passou por vários médicos de cada um desses níveis de atenção, e o problema não se resolveu, não se diagnosticou, e aí ele vem para o HU porque é um serviço de alta complexidade, onde se fazem mais exames mais sofisticados, e a nossa clientela, que é uma clientela que não tem um poder aquisitivo maior, então depende, né, do poder público, dos hospitais públicos para fazer os exames. Então, aquela paciente de ontem, ela estava dependendo da Secretaria de Saúde para obter o rituximab, né, porque é caríssimo. Não foi só a dela. Ela foi tetraplégica mesmo, ela perdeu todos os movimentos do trabalho. Alguém fez a história com ela? Acho que Ilane falou com ela, não foi quem foi. Eu entendi, o marido dela me passou o laudo, e lá tem falando em tetraplegia. Não significa que ela tem paralisia, significa que ela tem uma redução, que pode ser menor ou maior, da força muscular. Então, veja, plegia não é paralisia. Paresia é mais leve. Plegia, tetraplegia, já se refere a um grau importante da força muscular. Acho que ela é paralisada. Paralisada, pode ser. Tetraplegia completa. Inclusive, quando chegou no trabalho dela, quando ela entrava, não achou e não falava sobre Então, acredita que ela pode ter desenvolvido nesse momento de crise. Porque não é uma coisa que deveria ter, é bem bastante na hora de botar as funções dela. Mas esse laudo já era anterior à internação atual. E já falava em tetraplegia. Essa tetraplegia, pode ser que ela não consiga se movimentar de forma alguma. Pode ser, porque a doença dela é naquela placa mioneural, né? Foi tirar todos os papéis, que é papel pra caramba. Na hora de botar de volta foi um caos. Ela toma... Porque eu entendi, porque alguém sugeriu, vamos ver o prontuário dela, e aí você ou outra pessoa, É que você leva no papel, você botar, depois você acabou. Veja, ela tem esse problema há muitos anos. Né? Agora, quando ela chegou a essa situação, porque começa da pálpebra, as pálpebras, né? Depois vai afetando mais intensamente a outros músculos, né? Depois dos oculares. Aí ela vai desenvolvendo aquela fraqueza muscular, a paresia, que a paresia é fraqueza muscular. Aí, justamente, eu estava confundindo. Paresia, fraqueza muscular. Plegia é a redução completa da força muscular.
tetraplégicos. A pessoa não consegue se mobilizar em relação aos 4 membros apendiculares. Claro, membros apendiculares, mas a parte apendicular do corpo. A gente viu no prontuário dela também que ela não tinha acompanhamento com endócrino porque não tinha como se locomover. Um absurdo, né? Porque se tem ambulância do serviço público, poderia acionar lá o endereço tudo e vir. Porque não realmente é melhor. O médico do HU, seria no caso o médico do HU, né? Aí depende, porque... Veja, a atenção primária tem as visitas domiciliares, né? Mas ela não é atenção primária. Era consultas com endócrino. Eu acho que justamente o caso dela foi ficando cada vez mais grave, porque os retornos ela não tinha. Porque não tinha como vir para cá, e eu acho que também não tinha como vir para lá. Veja, ela está com diabetes. Essa diabetes já é uma diabetes secundária à corticoterapia. Também tem um conhecido mais grande que ela precisa. A possibilidade, não de cura, que a gente sabe que não tem cura de diabetes, mas que ela seja mais controlada quando ela for fazendo o desmame desses medicamentos, professor, não, ela vai ficar mais. Ela se tornou obesa. Até que ponto é um diabetes tipo 2 associado à resistência periférica à insulina pela proporção elevada de gordura na periferia? E até que ponto o corticoide está apenas piorando o quadro? Veja que ela tem obesidade mórbida. E ela falou hoje, quando estava passando com ela na bolsa, que ia continuar mais para comer. Tem vários fatores aí. Tem o fato dela ficar... Sim, fale, Vinícius. Mas as fontes de prazer que ela tem. Veja, sim. Eu fiquei curioso porque, tanto quando ela estava sendo ontem, na neve, sim, ela disse que tinha passado por um evento emocional interessante, né? E desencadeou a pior do quadro. Ela não quis entrar em detalhes, por isso que eu não perguntei. Viu, Aida? Deixa eu só perguntar a Aida da famosa ópera. Aida, dona Pedro. Essa paciente que estamos mencionando foi uma que nós vimos de maneira mais rápida, já no fim da aula ontem. É uma paciente de 42 anos, que tem miastenia graves há muito tempo, e vinha tratando, estava bem. Aí depois ela começou a desenvolver fraqueza, né, na musculatura e começou a ter dificuldades de deambulação. E com isso ela ficou muito parada em casa, já não se mobilizava, e foi prescrito para ela o rituximab para o quadro de miastenia grave, que é uma doença autoimune. E aí, o rituximab foi prescrito quando ela desenvolveu uma neuromielite óptica. Na verdade, a mielite é da medula, né? Então, ela tem uma neuromielite, mas ela tem também uma neurite óptica. Professora, e no caso, essa neurite óptica, ela é secundária a esse quadro de miastenia? Porque o rituximab ele não é um remédio para doença autoimune? Eu não entendi. Faz parte do quadro, provavelmente, da miastenia, que é a neurite, porque primeiro não há um acometimento neuromuscular generalizado no início, mas a pessoa que é afetada, ela vai desenvolvendo aos poucos. Então, ela deve ter desenvolvido a neurite óptica associada a esse quadro, né? Se foi secundária a algum medicamento, porque às vezes a neurite óptica é secundária a um medicamento que se usa para doenças autoimunes. Então, isso aí teria que ver melhor a história dela. Então, aí ela desenvolveu a neurite óptica e ela já estava imobilizada há muito tempo. E foi prescrito para ela rituximab, só que não tem disponível na Secretaria de Saúde e é muito caro. Então, ela está esperando que a Secretaria de Saúde possa liberar, e tem todo um processo, né, para conseguir. Então, ela está esperando que seja liberado o rituximab. Enquanto isso, ela está usando corticoide em altas doses, e aí o corticoide está piorando ainda mais o quadro metabólico dela, porque eu acredito que ela já tenha diabetes tipo 2 por conta do excesso de peso. Então, ela tem um diabetes que está sendo intensificado pelo uso crônico de corticoides em altas doses. O que nos levou até ela foi que a gente soube por meio de um interno que havia uma paciente internada ali que tinha uma face escoxingoide bem característica. A gente foi falar com ela por isso. E aí a gente acabou descobrindo um verdadeiro drama, né, que ela apresentava. E o ficamos... falou, a gente nem lembrou de fazer a ausculta dela. Sim, ela também tem uma alteração, a ausculta pulmonar cardíaca. Sim, o interno também falou. A senhora falou com ela, saúde dela também. Insuficiência cardíaca. Ele disse que a ausculta dela é muito boa. Então, a insuficiência cardíaca faz parte... Veja, ela tem diabetes, ela tem obesidade, né? Então, ela provavelmente tem hipertensão arterial. Não sei se tem, mas provavelmente ela tem hipertensão. Todos esses agravos da saúde, eles conduzem à insuficiência cardíaca. Então, ela tem insuficiência cardíaca também. Aí, veja, realmente é bastante difícil, muito complexo o quadro dela, né? Então, aí, veja, por que a gente chegou a falar em Josiane? Sim. Não, tudo bem. Porque a gente estava... Uma correção. Eu falei que eu falar dela, mas eu não falei de Rosiane. Sim. Rosiane, está no mesmo quadro. Sim. Mas é esperado que ela possa ter insuficiência cardíaca, né? Então, hipertensão também. Veja, voltando aqui à história dessa paciente aqui, de 37 anos.
Eu ia perguntar a vocês o que é que vocês encontraram em comum entre os dois registros, o de Hugo e o de Arthur. Ela tem diabetes com hipotireoidismo também. Né? Eu. Não, falei não, mas eu falo no interrogatório. Sim. O interrogatório sistemado complementa, né? A HDA. Então, veja, o quadro dela principal, pelo que eu entendi, é de astenia, ou seja, de fadiga geral. Essa fadiga geral que melhora com descanso. Aí, associada a isso, ela apresenta outros sintomas, entre eles a palpitação. A palpitação, aí tem a sudorese, a perda de massa muscular, e aí as alterações dos exames complementares. E você falou do Puran e da insulina, e aí aquela pergunta, a gente já precisa falar do Puran e da insulina, se faz parte desse contexto que ela está apresentando agora, então sim. Quando você termina na mesa, você vai saber se tem ou não. Ela também falou, depois, ela falou, quando ela descobriu a diabetes dela, é importante botar aqui também? Não, aí você coloca nos antecedentes patológicos. É importante aqui saber que ela tem diabetes tipo 1. Certo. Então, essa paciente, o que tem em comum entre uma e outra, eu achei que é a fadiga, é a astenia, a fadiga geral. Aí, além disso, né, tem os outros sintomas. Então, como sintoma geral, poderia ter ficado como a queixa principal, poderia colocar o cansaço, fadiga, há tanto tempo, no caso é 4 dias, né? Ela já tinha fadiga, mas que se intensificou nos últimos 4 dias. Então, aí, a fadiga que vai ser o eixo em torno do qual vai se desenvolver a HDA. Então, a fadiga, a intensidade da fadiga, que às vezes você vai avaliar, quando apareceu, como apareceu, provavelmente foi de início gradual. Por quê? Porque ela disse que já sentia, mas só que piorou 4 dias atrás. O início foi gradual ou foi repentino? Sim. Tem algum fator desencadeante aparente? Não relatou, não. Não relatou, né? Não tem um fator, então, sem fator desencadeante aparente. A fadiga, ela é acentuada pelo que vocês descreveram, né? Porque aqui o Arthur descreveu como de 6 a 7 em 10, né? Então, é uma fadiga moderada grave. A palpitação, pensei que era a fadiga. Eu ia tirar essa dúvida. Nessa hora, ele falou da dor. Mas aí, eu falo da dor ou foco na fadiga? Foco na fadiga. Aí você diz. E os sintomas associados são palpitação, dor em tal lugar. Você diz, é uma dor enfacada, intensa em tal lugar, começou há tanto tempo. Mas não precisa entrar em detalhes. O detalhamento, ele se refere à queixa principal. Então, você vai falar tudo, e os outros sintomas ficam como sintomas associados. O que você vai se referir aos sintomas associados é só intensidade e quando é que eles surgiram. Por quê? Precisa ter uma ordenação cronológica. O que é que apareceu primeiro, depois apareceu o quê? Isso é importante também, que tenha toda a ordenação cronológica e que você possa precisar. Começou, isso faz 3 dias, isso faz 4. Isso não, isso já estava presente quando começou a queixa principal, começou há tanto tempo. Tá? Então, além disso, você vai observar, que vocês observaram aí, a repercussão que teve essa astenia. Então, ela estava até com a sua rotina de atividades em casa prejudicada. Então, vejam que a astenia, que essa fadiga geral, era de uma magnitude, né, significativa, porque ela já não fazia os trabalhos que eram habituais para ela, que são atividades habituais, né, atividades instrumentais ou atividades da vida diária dela. Então, é uma astenia importante, né? E o que mais? Os exames que você descreveu aí, né? Esses exames foi ela que referiu, né? Pronto, lembrei, eu sei. Então, microalbuminúria, e o que mais que ela descreveu? Aí você coloca aqui, porque tem a ver com os exames que ela fez agora e associada a essa hipercalemia, microalbuminemia, hipoalbuminemia também. Alto nível de potássio. Não é microalbuminemia, é microalbuminúria. Isso é microalbuminúria. Não, aí seria microalbuminúria ou hipoalbuminemia. Então é proteinúria. Mas pode ter microalbuminemia. Às vezes, o paciente diabético ou hipertenso, ele começa a desenvolver a nefropatia diabética ou a nefropatia hipertensiva apenas com esse sinal de microalbuminúria. Então, plaquetopenia. Então, veja, ela tem todo esse quadro, né? E são exames complementares alterados, né? Alterados. Então, a gente tem uma ideia você já tem uma ideia clara do quadro dela, que ela que trouxe a essa internação? E você muito na questão renal, porque... Não, aí não há ainda hipóteses diagnósticas. Sobre o quadro clínico dela, vocês têm já, claro, além do Hugo e do Arthur? Tem claro? Assim ficou claro para vocês? Ficou claro. Eu pensei mais astenia por causa do hipotireoidismo. Sim. Então, a gente precisa destrinchar, dissecar aí o que significa a queixa dela. Então, do início, a gente pensou, será cansaço no sentido de espinéia ou é cansaço no sentido de fadiga e astenia, né? Tem que fazer essa distinção. Bem, uma vez esclarecidos, vamos... quando a gente termina já na HDA, a gente já pode levantar a hipótese diagnóstica, depois a gente termina e modifica ou não. Então, a hipótese diagnóstica dela, se a gente for ver do ponto de vista topográfico. Topográfico não é no sentido de ter um local do corpo, mas, assim, em termos de sistema acometido, principalmente. Pela história que ela tem lá escrito.
Medular poderia ser também. Medula. Porque tem alteração de plaquete, alteração do volume funcionamento das hemácias. Um pouquinho para adoçar a vida, com a adoção. Por que você pensou em uma síndrome, em uma localização assim, topograficamente falando, em termos de sistema, em renal? Pela questão de sódio, potássio, expressão de proteína na urina. Então, você levou em conta os exames complementares, né? Então, vamos colocar aqui. Então, esse paciente pode ter um quadro renal. Endócrino, claro, porque endócrino a gente pensa, se era uma paciente que tem hipotiroidismo e tem diabetes, né? Então, provavelmente, essa fadiga se deve a essas doenças, né? É o mais elementar. Claro. Pode distribuir aí para todos e todas. E eu ia trazer, sabe o quê? Eu peguei cappuccino daqueles que tem 3 corações, aí trouxe, eram várias garrafas, acho que eram 4. Andrômica. Professora, me chamou também a alteração das hemácias que os meninos Então, por isso que o Renal, por isso que o Vinícius falou medular. E também a hemácias poderia estar comprometido do ponto de vista de sistema renal, né, de sistema urinário. Por quê? Porque ela poderia ter insuficiência renal crônica e, com isso, ela teria anemia também pelo déficit eritropoetina. Eu pensei em Ainda bem mais avançado, né? No caso, aprender. Pode ter um problema de anemia. É porque a doença renal crônica pode ser por diabetes, por hipertensão arterial, por doença autoimune. Então, tem várias causas de doença renal crônica. E da doença renal crônica, ela começa de uma forma assintomática, mas que o paciente já é um paciente com doença renal crônica, mas assintomático. Aí, depois tem estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Não sei se tem os 5. E aí, no estágio 4 é que é a fase dialítica, já é aquela fase bem avançada. Então, no evoluir da doença renal crônica, esses vários estágios, eles vão ter também quadros diferentes, desde o assintomático até o quadro mesmo de uremia, que hoje já é difícil a gente ver, porque hoje a hemodiálise é mais acessível do que era antigamente. Sindromicamente, ninguém arrisca. Eu acho que consumiram pela tela feita mais de 20 quilos. Isso aí é importante, porque isso justificaria a fadiga. Consultiva. Aqui, ó, desde outubro de 2024. Então, 10 quilos. É muito. Ela estava. É importante também, se você pudesse também incluir aí na HDA, mas provavelmente você vai dizer nos antecedentes patológicos, ela estava em acompanhamento endocrinológico. Não é possível. E vou torcer aqui 4 orelhas. Vocês não perguntaram nem nos antecedentes patológicos? É porque é o seguinte, a gente foi junto para fazer a anamnese. Quando a gente estava chegando no final, a gente já sentia que ela estava morta e cansada, tanto falar, suando, e o filho dela começou a ligar para ela para resolver coisa da escola. Sim. Aí, esse final, a gente correu muito, eu acho que a gente não perguntou. Tá bem. Mas, assim, vejam, se você tem uma paciente, vocês já estão com a atenção já comprometida. Eu não estou porque eu estou falando mais aqui, né? Sim, para fazer uma estimativa da perda, né? Mas provavelmente foi uma perda significativa a ponto da gente... Pois é, então, esse quadro está, ou ela está com a síndrome consumptiva e perdeu tanto peso que aí a fadiga pode ser um decorrente da síndrome consumptiva, ou então tem uma causa aí que está levando a perda de peso e a fadiga. Aí aqui, justamente a internação e a investigação vai definir. Me chamou a atenção porque falaram sobre hipotireoidismo, mas eu achava que o hipotireoidismo gerava um ganho de peso. Mas ela não tem só hipotireoidismo, né? Eu acho que é mais fácil pensar nisso. Ela tem aqui... Veja que essas duas doenças endócrinas, elas são autoimunes. O diabetes tipo 1 o tipo 2 não, é o tipo 1, embora o tipo 2 tenha um fator genético. Mas autoimune é o tipo 1. Ela tem o diabetes tipo 1, que geralmente o paciente não é obeso, o diabetes tipo 1, quem é obeso é o diabetes tipo 2. E ela tem hipotireoidismo. Provavelmente, a causa mais comum é a tiroidite de Hashimoto. E essa tiroidite de Hashimoto é autoimune também. Será que ela não tem uma outra doença autoimune? Eu acho também, porque é o seguinte, essa diabetes tipo 1, ela não descobriu desde nova. Quando ela teve a segunda filha, e há 8 anos atrás que ela descobriu. Não, mas será que é tipo 1 mesmo? Ela já tipo 1. É porque tem... o tipo, mas tem um MOB, MOB. Olha aí, por favor, se aí, chat LGBT. Parece que ele não toma nenhuma decisão. Não. Ele só pega coisa médica e dá referência. Eu nem conhecia isso aí, ambos. Eu já usei o chat LGBT, eu já usei. Claro. Veja a residência médica, 92. É que o update é a mesma coisa que o ambos, só que o ambos a gente não tem acesso. Mas é o mesmo então, que ótimo, porque já fica no contexto, né? Eu tô pensando aqui agora, aí aparece assim. Olha aí o MOB, se eu não me engano, é MODY ou MOBY, que é um tipo de diabetes, tipo 2, que não aparece na infância.
MOD, né? Tá abrindo aqui, CMO, DI. Ó, professor, como aparece. Eu tinha pensado E em como é que patologia faz diferenciais para patologia. Ambos, deixa eu botar aqui. Gostei. Por exemplo, você, Nessa como é detalhe, pandemia, você pode clicar. Às vezes, Só que eles trabalho. não aí aparece renda Tem que ser cadastrado? É, só que aqui é o pago. Aí eu vou acessar o pago, aí o chat GPT ele tem acesso ao valor. Tem uma extensão, você bota Aí, aqui, ó. Você bota aqui explorar, defeitos, e procura. Eu aprendi com o pessoal da USF, o pessoal que utiliza lá, Ah, legal, muito bom. Hoje a gente, praticamente, a gente precisa saber diagnosticar, né? Porque tratar tá tudo na mão. Vacinação, eu conversando com minha namorada, não faz sentido decorar, só pegar a tabelinha, ou então o celular. Porque, então, hoje você não precisa saber de tudo, você precisa saber o suficiente para tomar a decisão mais acertada, né? Eu também vou procurar o ambos agora. A diabetes tipo MOD é o tipo de diabetes mellitus rara. E se diferencia da Tem uma diabetes, questão aí, rara, né? se diferencia da diabetes tipo 1 porque há manutenção da produção de insulina pelo pâncreas. E diversa da diabetes tipo 2 porque surge geralmente em idades mais novas e com frequência necessita tratamento com insulina. É uma doença hereditária, principalmente de pais para filhos, devido a uma mutação genética. Um filho ou filha de uma pessoa que tem esse tipo de diabetes tem 50% de probabilidade de ter a mutação de desenvolver a doença. A transmissão autossômica da doença. Certo. Então, mas essa é uma palavra que já, assim, a gente não vai considerar, mas rara. O que é raro, não é isso? Então, quando a gente vai, no raciocínio clínico, a gente sempre tem que ter isso em mente. Essa hipótese aqui, ela, na população, nessa população a qual pertence o paciente, ela tem uma prevalência elevada, aí a gente vai colocar aquela hipótese lá em cima. Porque tem que considerar também a prevalência da doença. Não vai ficar pensando numa doença rara, assim, a não ser que seja aí no HU, porque afinal de contas já vem os casos selecionados, né? Já tem um viés de seleção. Ela fez uma coisa interessante, ela disse que a diabetes, ela descobriu quando ela engravidou. Ela até disse, Ela achou que era isso, mas depois anularam essa hipótese para ela. Mas se for gestacional sem controle, ela permanece, né? foi, ela disse que descobriu nessa época da gravidez e até hoje. Não, porque às vezes você tem um desbalanço hormonal dentro da gravidez, aí gera essa diabetes gestacional, aí regride. a depender da dieta que você ficar, ela não permanece. Aí se a pessoa não fez uma dieta adequada durante a gravidez, ela pode ter cystic, que é o caso dela. Exatamente. Pode ser. Ela até disse que ela não tem feito pré-natal. Mas ela disse, eu tenho diabetes tipo 1, não foi? Ela disse, Não, ela disse que a mãe dela não foi pré-natal, aí descobriu que era dela. mas ela disse, eu tenho diabetes tipo 1. Falou. Então, se ela disse assim categoricamente, aí vem a pergunta novamente, que não quer calar. Ela faz acompanhamento endocrinológico? Exato. Certo? Ela ainda está aí? Não. Isso é uma coisa que me marcou bastante. Foi que meu pai tem lúpus. Tem diagnóstico com lúpus e também Eu estou vendo muitos homens com diagnóstico de lúpus, né? Porque antes era muito difícil a gente ele encontrar. também tem hipotireoidismo retinóide, né? Aí, no caso, a reumato dele sempre foi curioso. Você falou assim, sempre repetindo as mesmas palavras, assim, que doença autoimune é bom de ficar investigando, porque doença autoimune chama da outra doença autoimune. Aí, no caso dela, tem duas. Então, não é por isso, exatamente. Pode ser uma outra doença autoimune. Porque já quer dizer que o sistema imune dela não está essas coisas, né? Para acontecer. Duas doenças já não está bem regulado, assim, de uma geral. Provavelmente, essa autoimunidade, às vezes, pacientes com diabetes, aí logo aparece vitiligo, por exemplo, né? Porque doenças autoimunes andam juntas, né? Então, isso pode acontecer. Então, não vamos pensar agora em etiologias, vamos ficar aí no sindrômico mesmo. E aí, vamos ler o interrogatório sistemático. Você, por favor. Tá. Eu coloquei no exame geral, né? Perda de 20 quilos desde outubro até a data da consulta, sente calafrios, não possui febre, apresenta episódios de cãibra, muita sudorese mesmo quando está frio. Fiquei uma linguagem normal. Vinícius. Se ela não tem potássio, por que ela tem cãibra? Porque você diz que assim, para cãibra seria a falta de potássio. Né? Nem sempre é a falta de potássio. Agora, é uma das causas, né? Uma causa frequente. A cãibra, ela pode ser por várias outras razões, né? Deficiência de magnésio, deficiência de... Pode ser desidratação. Então, a cãibra é causada... A gente pensa logo em potássio, mas não é a causa, assim, única e nem a mais frequente. Aí continua? Sim. Pele fãs. Apresenta palidez na pele, elasticidade, sensibilidade, textura e umidade normais. Possui queda de cabelo, aspecto em geral normal. Um real. Um real normal. Aparecimento de peta... Não, aspecto... Um real normal. Um real. Um real normal. Sim. Aparecimento de petequias na região palmar e nos membros inferiores. Não possui prurido. Cabeça e pescoço. Relatou ter cefaleia a vida inteira. Não possui cervicalgia, não possui tumoração cervical diagnosticada. Olhos. Relatou perda ou pior da visão de ambos os olhos. Também relatou dor ocular. Nega secreção, lacrimejamento e prurido. Ouvidos. Não relatou nenhum problema nos ouvidos. Nariz e seio de face. Não possui dor no seio de face, no nariz. Veja, você perguntou a ela todos os sintomas, ela negou. Negou, exato. Então, para a leitura, você lê os sintomas positivos. Quais são os positivos? Os positivos, no caso. Ela tem, no caso. O que ela tem. Apresenta rinorreia. Aí você pode colocar texto corrido. Tá? Apresenta rinorreia. Eu caracterizei algumas coisas. Não precisa. A não ser a duração. Não precisa entrar em detalhes de características no interrogatório sistemático. Só a duração.
No caso, essas características são interessantes abordadas na HDA. Em relação à queixa principal. Professor, mas no caso, digamos, que eu vejo assim, mancha eritematosa, aí eu não preciso então dizer assim, tamanho, formato, Não, você, só se a queixa dela fosse as manchas, aí sim, você descreveria se elas são confluentes, em que parte do corpo, etc. Entendi. E também no exame físico, na ecoscopia, se você encontra uma alteração de pele, você vai descrever. Mas se é no intervalo sistemático, não. Não é para não fazer só o que ela diz, mas se eu vejo que ela tem a mancha, eu não coloco lá. Não. Agora, se for uma coisa bem chamativa, você pode até perguntar, e essa mancha que tem aqui, a senhora já notou, certo? E Às vezes é tão antiga que ela não... E na ectoscopia, Nota. professora? Ectoscopia? Como assim? Quando eu vou fazer o exame de corpo todo, por exemplo, Sim. eu vou ver manchas que não são a queixa principal do paciente, geralmente. Uma cicatriz, um negócio, eu só digo presença de cicatriz. Presença de cicatriz. Aí, você presença de cicatriz, aí onde está, e se essa cicatriz, se ela for assim tão insignificante, pequena, não precisa escrever, mas se for uma cicatriz que seja maior, você vai dizer se ela é cirúrgica ou não, se é linear, qual é o tamanho, tá? Por exemplo, uma pequena cicatriz, por exemplo, naquele paciente, que foi que a gente viu ontem, foi o seu... É importante, mas foi o seu Henrique, ele tem uma pequena, eu até falei, isso aí que nada não, realmente era muito pequena, não precisa você detalhar agora. Imagina, no pescoço, uma cicatriz, a gente pensa, será que isso aí não foi um nódulo que ou foi biopsiado, ou então que foi um abscesso que rompeu espontaneamente, né? Sempre fica aquela pergunta, né? É só para dar exemplo, que a gente fez na anamnese, ela tinha cicatriz, eu coloquei. Presença de cicatriz incisional longitudinal de 4 centímetros entre o braço direito e face lateral do terço distal. Certo. Pronto. Pronto. E o tamanho, né? Tem. Pronto, exato. Pronto. Mas pior que a minha... A gente faz uma estimativa. É bom ter uma régua, mas a gente vai fazer uma comparação, né? Eu já vi medirem com a polpa digital, 2 polpas Sim, digitais. porque uma polpa digital é 1,5 centímetro. Pô, da minha, né? Mais ou menos. É 1,5. Então, Então, vamos seguindo aqui. Então, fale só dos positivos. Na cavidade oral, ela relatou ter desconforto na região do dente, Sim. que ela retirou. Uhum. Aí eu não soube explicar isso. Aí foi quando essa retirada? Ela falou que, eu até coloquei no HDA, que ela teve, quebrou um dos dentes. Sim, aí foi fazer a cirurgia e houve o sangramento. Exato. Aí ela estava sentindo um pouco de dor. Faz parte da doença atual porque foi um desencadeante, né, do sangramento, que é uma manifestação de um dos problemas dela. Sim. Parece interessante, viu? Foi Interessante. até, a gente estava lá, professora, aí uma interna pediu pra gente mandar nossa anamnese pra ela. Foi? Pra ela analisar. Depois de corrigida, você manda. Ela no respiratório, conferiu espinéus, pequenos esforços, dor ao respirar, cardiovascular, dor retroexternal. Então, veja que ela tem problema do sangramento, que foi causado foi desencadeado por uma extração dentária, né? Sim. Aí, cardiovascular, dor retroexternal, aí ela deu intensidade de 6 e 10. A sua câmera. Evidência de palpitação Sonoplasta. e possível varizes também. Varizes. Digestório. Epigastralgia, dor abdominal lateral, lado direito, diminuição das evacuações, e o resto negou. Como diminuição das evacuações? Ela disse que a frequência dela não está mais normal. Houve uma redução das evacuações. Exato. Sim, é bom você, quando você gastrointestinal, aí você coloca se houve ou não alteração do ritmo intestinal. Aí sim é importante você dizer alteração como. Aí você diz, houve diminuição das evacuações. Entendi. Antes ela evacuava assim e agora ela evacua assim. Então, provavelmente, a própria internação costuma desencadear a constipação. Ou ela pode já ser constipada porque ela tem hipotireoidismo, né? Mas a gente sabe que, às vezes, mesmo usando a reposição hormonal, a constipação persiste, né? Isso. Aí, vias urinárias, proteinúria, insuficiência renal, esses dois. Genital feminino, oligomenorreia, vida sexual normal com o esposo, não usa preservativo, também relatou isso. Sistema hemolinfopoético, pálida e possui petequias nas mãos e nos membros inferiores, endócrino, intolerância ao calor, endócrino, intolerância ao calor, possui insônia, coluna, ossos, articulações e extremidades, dor no joelho ao agachar, músculo, normotrófica, possui episódio de cãibra, sistema nervoso, possui obnubilação, vertigem súbita e parestesia cíclica, ela falou. De vez em quando você dorme. Então, vertigem, parestesias. A obnubilação é estranho porque a obnubilação ela é observada por outros. Sim, entendi. Talvez a obnubilação não quis dizer vertigem, né? Sim, pode ser. Vertigem é diferente de tontura, né? Você sabe. Vertigem é quando a pessoa sente os objetos e o ambiente ao redor girando. Né? E tontura é mais aquele crescimento de vista que fica como se o paciente tivesse a visão, começa com uma visão turva, então é tontura. Tá? Esse que você viu as coisas girando o quê? Vertigem. Psiquismo, possui insônia e afirmou ser irritada. Certo. Então, veja só, quais são os sintomas importantes aí que podem
assim, contribuir para o raciocínio clínico? Ela precisou muita palpitação, professora, ela também dessa. Sim, certo. Ela tem palpitação, tem perda de peso. Insuficiência renal, né? Pode ser. A proteinúria também. Proteinúria, geralmente a proteinúria, porque é um achado, a proteinúria é um achado laboratorial, né? Então, Sim. geralmente, você pode colocar isso na HDA mesmo, ou então, se não colocar na HDA, colocar no antecedente patológico. O relato fez esse exame e mostrou a proteinúria. Então, veja só, é uma paciente que tem palpitação, que é uma queixa que parece ser, assim, bem importante, câimbras, dor epigástrica, constipação, oligomenorreia, palidez, petequias, vertigem, parestesias, insônia, irritabilidade, palpitação. O que mais? Assim, a perda de peso, né, que é importante. Calafrio, sudorese. Então, veja que ela tem muitos sintomas, e provavelmente associados a essas doenças que ela já tem diagnosticadas, e também pode ser secundária a outro problema. E agora a gente vai ver nos antecedentes pessoais patológicos, porque a gente não fez intervalo, né? Então, a gente acaba ficando mais sem muita concentração, né? Não teve a hora do intervalo, teve o recreio. Vamos embora. Não chegou a colocar tudo, entendeu? Os patológicos. Ok. Não terminou aí? Não precisa colocar você. Agora, para aquilo que eu disse, doutora. Porque foi naquele Mas final. nesse momento aí, tu coloca na prejudicada. Foi prejudicada por quê? Porque ela estava cansada de falar. Sim, tava suando, então está incompleta, né? Exato. Está incompleta. Certo. Ok, claro, se a paciente não... E eu tava Mas ela deve ter irritada. voltado lá, né? Ela mesma já referiu a irritabilidade. Mas ela não falou nada sobre as anotações da patológica. Tá, pronto. Ela relatou ter tido rubéola na infância, teve Covid-19 na adulta, diabetes mellitus tipo diagnosticada na gravidez há 8 anos, alergia à dipirona e a outros medicamentos não especificados. Ela relatou ter asma, mas estava controlada, e luxação por queda na escada e negou transfusão sanguínea. Aí também não falou, né, que medicamentos ela usa além do Puran e da insulina, também não tem essa informação. Deixa eu ver aqui, se tem prestação alternativa. Eu achei muito pouco, eu pedi de novo, porque eu vi que os antecedentes acessos são completos, aí eu quero ver. Ela disse que ela botou que está tomando no hospital, Lokelma, alopurinol, nimesulida e amoxicilina. Alopurinol, Nimesulida, Lokelma, olha aí, por favor, qual é a droga da Lokelma? Kelma. Olha aí, por favor, qual é o... Esse é o não comercial, então... eu acho que é uma enzima de troca do potássio. Trato de silicone sólido hidratado. Eu acho- tratamento de vitalimia. Então, é uma enzima de troca para o potássio. É uma medicação, uma medida que se toma antes de fazer diálise em pessoas que têm hiperpotassemia. Aí faz uma enzima de troca, né? Aí troca o potássio por outros elementos, por outros íons. Lokelma. E nimesulida, o que mais? Amoxicilina. Amoxicilina. Ela está com quadro infeccioso? Não relatou. Eu acho que essa amoxicilina ela falou que os médicos falaram para ela por causa da retirada do dente. Tá. Então, alopurinol é um medicamento que ele é usado para a redução do ácido úrico. Alopurinol, dá uma olhadinha aí no chat daqui. Com ambos, ou sem ambos. Olha aí, Fábio. Inibidor seletivo das etapas terminais da biossíntese de ácido úrico. Então, Eficaz no tratamento da hiperuricemia primária da gota e secundária de distúrbios hematológicos de terapia antineoplástica. então ela tem açúcar que é elevado também. Tem hiperuricemia. Além de tudo, tem hiperuricemia, certo? Tem um outro problema. Pode falar sem Então, né? Sim. A gente tem que pensar que muitas dessas alterações são devidas a alguma causa principal, né? Porque ela é jovem ainda. Sim. Não é a solidão inflamatória, que talvez também seja para o problema da manipulação cognitiva, né? Então, deve ser aí, a mesolida deve ser por essa razão. Então, é isso que ela está usando, é tudo? Isso. Além do Puran e da insulina. Isso. É um complexo do quadro dela. Se ela ainda estiver internada, é bom ir lá para... É bom a gente ter um segmento desses pacientes que vocês veem. Não é só fazer a entrevista, não é só entrevistar e pronto. Tanto tem a questão, né, do relacionamento com a paciente, é um relacionamento, né, interpessoal, que a gente não vai lá só para colher a história, né? A gente estabelece um relacionamento. Da primeira, né? Eu quero ver também, quando eu chegar, eu tô morrendo de cara, começa comigo. Eu pensei, Olha, vamos mandar para alunos lá entrevistar. Às vezes elas estão tão solitárias, né, que preferem até contar a sua história. eu que transar o silêncio da universidade. Eu vejo aquela sala aqui do Zé Henrique. Eu vi ontem. Eu até fiquei curioso essa parte do jovem. No domingo, quando eu fui, ela não estava lá. Quem estava ali? Esquecemos a Aida, viu? Ô, Aida. Aida. Esquecemos você, Aida. Foi? Esquecemos nada. Eu sei, fui eu que tirei para lá. E aí, Aida, você ficou de me enviar a história, não foi? Nesse caso, já que você não está vindo à universidade, você pode enviar digitada. Tá bem? Posso fazer escrita e enviar pelo tablet? Também, pode também digitalizar, pode fazer no tablet, né? Pode fazer. Pronto, certo. Então, Dúvida. No caso da minha paciente, ela estava com problema respiratório. Aí, eu preciso negar tudo, por exemplo, sistema cardiovascular, de pele, todas as negativas, né?
E Essas perguntas já surgiram antes, né, quando a gente estava lendo as anamneses no encontro passado, e que aí eu respondi assim, que a gente faz geralmente todos os semestres assim. A primeira anamnese, você anota sintomas presentes e sintomas ausentes. Pergunta todos e anota presentes e ausentes. A partir da segunda anamnese, você pergunta todos e anota só os sintomas que a gente chama de positivos, né, que são aqueles que você perguntou e o paciente disse que apresentava. Aí outra dúvida, no caso, a minha paciente era no respiratório, aí mesmo no respiratório é importante que eu, nessas segundas anamneses, que eu fale as negativas também, né? Porque está mais voltado para aquele ou não, mantenho esse padrão. Não, se ela não tiver sintomas, outros sintomas que não foram descritos e são do cardiovascular, você coloca que ela tem dispneia e tosse, né? Ou não sei, dispneia. Então, você diz que nega outras queixas cardiovasculares. Aí seriam outras queixas, dor precordial, certo? Claudicação intermitente, palpitações e outras queixas cardiovasculares. Certo, tá certo, professor. Tá bom. Obrigada. Certo, então, aguarda a sua anamnese. Na próxima semana, eu acho que será mais tranquilo. E aí eu vou ter tempo para ler. Professor, eu tenho mais uma dúvida com relação Faltou, eu vou ler. Então, eu vou levar novamente, porque eu leio... Não, não é você. É porque, nesse caso, a gente não leu todas. E aí, assim, a gente acaba, você já vejo que a nossa atenção já não está... A nossa atenção já não está, né, muito ligada, que é natural que a gente não esteja. Então, não, porque essa você já leu totalmente, né, então pode ficar. A não ser quando... Isso aqui é porque eles não leram de forma completa. Aí por isso que eu vou levar. Certo? E agora a gente eu vou finalizar aqui, já a ida eu aguardo, ou mande por Tainá, ou mande de outra forma digitalizada, e aí depois eu faço a devolutiva, tá bem? Obrigada. Tá aqui. Então,